Boa tarde, sexto ano, tudo certinho com vocês? Então, vamos estudar mais um pouquinho sobre a Grécia Antiga, certo? Agora, a gente terminou de falar sobre uma das cidades da Grécia Antiga, a cidade de Atenas, cidade-estado, é chamada de Polis. Polis, por causa da língua grega, Polis é a cidade-estado grega, tá? E hoje nós vamos falar de outra cidade-estado grega, de outra polis grega, de Esparta. Esparta é completamente diferente de Atenas. Atenas era pertinho do mar, no litoral, eles eram navegadores, filósofos, poetas, lembra? E Atenas tinha democracia. Agora a gente vai falar de Esparta. Esparta já começa diferente na localização. Ela não é perto do mar, ela é no interior, tá? Ali na Europa, na península do Peloponeso. E nessa região, então, entre altas montanhas, está a cidade de Esparta, longe do mar. Essa cidade-estado grega, essa polis grega, ela foi fundada por um daqueles 4 povos que formaram os gregos. Ela foi formada pelos dórios, foi fundada pelo povo dório. E o povo dório dominou sobre outros povos e se estabeleceu ali, formando a cidade de Esparta. O povo dório era o mais guerreiro daqueles 4. E a cidade de Esparta também era mais guerreira. Parecia mais um acampamento militar, mais um quartel do que uma cidade. Então, lá em Esparta tinha 3 grupos sociais. 3 grupos sociais. Os espartanos eram os verdadeiros cidadãos, tá? Eles eram descendentes dos dórios. Só eles podiam ser chefes. Chefe político, chefe militar, somente os espartanos. Depois deles, na pirâmide social, vinham os periecos. Periecos não eram descendentes dos dórios, era descendente dos povos que os dórios dominaram. Então, eles já não eram tão importantes na cidade. Eles trabalhavam no comércio, no artesanato, plantavam, agricultura, né? E por último, na pirâmide social, tinham os ilotas. Os ilotas eram os escravos. Tinham que fazer todo o trabalho forçado para o governo e também fazia o trabalho forçado para os espartanos, tá? Muito bem. Desde bem novinhas, as crianças eram preparadas. Os meninos, com 7 anos, tinham que sair da casa dos pais e ir para uma espécie de acampamento militar. Com 7 aninhos, eles começavam a se preparar para serem bons guerreiros, porque a cidade era só de guerreiros. E então, eles estudavam, aprendiam a ler, a escrever, aprendiam poesia, retórica e aprendiam também, se preparavam fisicamente para serem bons guerreiros. Então, eles tinham treinamento para ter resistência, resistência ao frio, resistência à fome, à dor, ter um corpo sadio, forte, treinavam bastante para isso. Com 7 anos até 12 anos, eles então estudavam isso que eu falei. Quando chegava nos 12 anos, as coisas ficavam mais difíceis, porque eles já eram maiores, e então com 12 anos eles tinham que dormir no relento, dormir fora das casas, dormir no relento com bem pouca roupa, mesmo que fosse inverno. E precisavam encontrar sua própria comida, já pensou? Eles caçavam, eles aprendiam a caçar. Então eles tinham que caçar animais, matar e para poder se alimentar. Muito bem. Quando chegava com 17 anos, aí ia treinamento militar pesado, técnicas de sobrevivência, todo o preparo militar, e aí eles já participavam do exército espartano. Iam treinando até que com 29 anos, eles então estavam prontos nesse treinamento e eles agora eram os militares. Com 30 anos só que eles podiam pensar em casar, estabelecer uma família. Até ali era um treinamento rigoroso e eles tinham que morar lá naquele quartel. Dos 30 aos 60 anos, eles eram guerreiros e se tivesse guerra na cidade, eles iam ser chamados para ajudar. Dos 30 aos 60, gente, olha só.
E as mulheres, né? As meninas já devem estar perguntando. As mulheres, elas eram treinadas para serem boas esposas de soldados e boas mães de soldados, tá? Então elas tinham que ser boas donas de casa, saber cuidar das coisas em casa, elas não iam para a guerra como os rapazes, certo? Então esse era o treinamento militar. Então a cidade era toda muito guerreira. Imagina, né? Desde os 7 anos até os 60 anos estava envolvido nisso de se preparar para as guerras. Muito bem, e a política? Porque em Atenas a gente viu que era democracia, governo do povo, né? Todos os cidadãos participavam das decisões. Como será que era em Esparta? Em Esparta era a oligarquia. Oligarquia é governo de poucos. Poucas pessoas governavam sobre as outras. E tinha 3 órgãos de governo, também como em Atenas tinha. Tinha a Ápela. A Ápela era uma assembleia de todos os cidadãos de 30 anos para cima. A partir de 30 anos que eles eram considerados cidadãos. Claro, os cidadãos votavam as propostas, mas eles não podiam discutir, debater. Não, eles só votavam sim ou não. Depois tinha a Gerúsia. A Gerúsia era um conselho de apenas 30 anciãos com mais de 60 anos, tá? Eles eram chamados de gerontes, dos quais até os reis, tinha 2 reis, faziam parte desses 30 anciãos. Eles que faziam as leis, julgavam os crimes, decidiam se ia ter guerra ou não, apenas essas poucas pessoas, 30 pessoas, certo? E por último tinha o eforato. O eforato era um conjunto de 5 éforos que eram eleitos por 1 ano. E durante 1 ano, então, eles tinham que colocar em prática todas as decisões da Gerúsia, certo? Assim funcionava a política ali em Esparta. Muito bem. Deu para entender? Joia. Eu quero falar um pouquinho da tarefa. A tarefa vai ser das questões do texto, tá? Então, no texto tem algumas questões, a professora vai passar as páginas. E uma das tarefas é pegar palavras que vêm do grego. Tem muitas palavras em português nosso que vêm do grego. Por exemplo, o primeiro exemplo que vai estar lá é biblion. Biblion significa livro em grego. E da palavra biblion, nós temos em português Bíblia, que é conjunto de livros, biblioteca, que é um lugar onde tem os livros, bibliografia, que a gente coloca quais os livros que a gente usou numa pesquisa, não é assim? E assim tem muitas outras palavras gregas. E a tarefa de vocês vai ser encontrar mais palavras gregas que vêm do grego, né? Palavras em português que vêm da língua grega, certo? Vai ser bem legal. Uma ótima semana para vocês. Deus abençoe.